Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a esse nosso podcast Sede de Sentido. Eu me chamo Marco, é uma alegria muito grande ter você aqui comigo nesses próximos minutos para que possamos meditar, refletir um pouco mais sobre temas da nossa vida, do nosso cotidiano, temas esses que vão te ajudar a ser uma pessoa melhor, a ordenar o teu interior para que você possa responder da melhor forma às situações que a vida te apresenta e com isso ter uma vida com mais sentido. Afinal de contas, nós temos sede de sentido. Muito mais do que buscarmos coisas para a nossa vida, muito mais do que nós acordamos, melhor dizendo, né? Assim, não tão desejosos por ter coisas, mas acordamos desejando ter uma vida com sentido, por mais que você não saiba expressar, verbalizar isso. Mas a grande verdade é essa. Nós temos uma sede de sentido, é por isso que esse podcast existe, porque reconhecendo esse dado da realidade, o meu papel aqui é te ajudar a sanar essa sede de sentido. Você tem uma vida, né, com mais sentido. Afinal de contas, desafios nós sempre vamos ter, faltas nós sempre vamos passar por elas, nós sempre vamos querer ter mais coisas e sabemos que quanto mais nós temos mais coisas, não necessariamente nosso interior fica saciado. Porque a saciedade, ela se dá por uma vida plena de sentido. Caraca, que introdução, né, profunda é essa. Espero que você tenha gostado. Para você que está acompanhando meu trabalho a partir de agora, eu me chamo Marco, sou psicólogo há mais de 10 anos, eu atendo no consultório e motivado por todas as histórias que eu ouvi no consultório, que eu pude tocar no consultório, motivado por histórias de vida que eu toco em outros trabalhos que realizo, trabalhos nas empresas, trabalhos através dos meios, né, de comunicação digital, enfim, e esse é um deles, eu resolvi abrir esse podcast, né? Resolvi trazer esse podcast com essas reflexões para você. O tema do nosso podcast de hoje é o peso silencioso das escolhas que nós evitamos. Ou seja, nosso episódio sai toda segunda-feira, aqui já entrando nos nossos avisos paroquiais, né? Você sabe que aqui no podcast você não sabe, tá sabendo agora, mas desde o primeiro episódio eu falo. Os nossos avisos são sempre no início. Nosso podcast sai toda segunda-feira. E por sair toda segunda-feira é um dia onde nós tomamos novas decisões. Segunda-feira é o dia onde nós queremos ser pessoas novas. Segunda-feira é o dia onde nós escolhemos iniciar algo novo na nossa vida em vista de uma transformação. E o tema de hoje é muito alinhado a isso. É o peso silencioso das escolhas que nós evitamos, mas que deveríamos ter. O peso silencioso das escolhas que nós evitamos, que vamos colocando para debaixo do tapete, mas que deveríamos ter. Mas antes de seguir no tema, né, como eu te falei, o início agora são dos nossos avisos paroquiais, sim. Então, como já te falei, o nosso podcast ele acontece toda segunda-feira, certo? Ele vai ao ar, tá indo pro ar, que horas, Júnior? Meio-dia, toda segunda-feira, meio-dia, muito bem, porque é a equipe que organiza aqui para poder sair no horário, muito bem. Sai toda segunda-feira ao meio-dia, primeira coisa. Segunda coisa, se à medida que eu for trazendo os conteúdos aqui, você sente que, poxa, eu gostei, né, queria fazer uma partilha, você pode, tanto através do Spotify, você pode fazer o seu comentário, né, tem uma aba lá de comentários, eu descobri isso recentemente, algo muito legal. Se você está acompanhando pelo YouTube, você também pode deixar os seus comentários por aí, ou se você deseja partilhar algo mais profundo da sua vida, enfim, algo que seja mais sigiloso, etc., você pode me mandar um direct através do meu Instagram, @MarcoRNobre, que você acompanha o arroba aqui pelo cantinho da tela, por aqui, né? Muito bem, é isso, minha gente. Terceiro episódio aqui do nosso podcast, né, tá aqui. Se você está escutando somente o áudio, depois você dá uma pausazinha, vê no vídeo, mas o arroba é @MarcoRNobre. E também, né, se você deseja conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, como eu já te falei, eu atendo no consultório de psicologia, não necessariamente hoje eu tô com horários disponíveis, né? Graças a Deus, não falo isso aqui pra me passar. Nossa, meu Deus, o Marco bichão, né? Não tem horários disponíveis, mas é verdade e tal. Mas você tem uma oportunidade de conhecer a minha metodologia de trabalho através do programa Ordo Amores. Você pode apontar a câmera do seu celular aqui pro QR Code que vai acima e você conhecer o programa Ordo Amores, um programa autoterapêutico que vai te ajudar nesse processo de superar a autossabotagem, de superar a ansiedade, de ser uma pessoa melhor,
para que você possa, né, desenvolver a personalidade necessária para enfrentar e vencer os desafios diários e ter uma vida com mais sentido. Todas as reflexões que eu trago aqui, elas são fundamentadas nesse método de trabalho. Então, você pode conhecer apontando a câmera do seu celular para o QR Code aqui acima. Dito isso, né, vamos ao nosso tema de hoje. Avisos paroquiais dados são sempre objetivos. Vamos lá, vamos ao nosso tema de hoje, o peso silencioso das escolhas que nós evitamos. Para que a gente possa adentrar bem no tema, eu estava refletindo sobre ele e quando eu pensei nesse tema foi justamente em vista porque o nosso podcast ele sai na segunda-feira. E segunda-feira é o dia universal de nós começarmos algo novo. Ou você começa a sua dieta, ou você começa uma atividade física, ou você, sei lá, tem uma nova postura no trabalho, começa um cargo novo no seu trabalho, você, sei lá, começa qualquer coisa na sua vida, começa um curso. E todas essas decisões, normalmente nós começamos na segunda-feira, elas são de grande relevância para nós. Elas fazem parte de um plano que nós fizemos em algum momento da nossa vida. E esse plano, ele parte do pressuposto que você meditou um pouquinho na sua vida. Você parou, refletiu e disse assim, poxa, cara, eu tô sedentário demais. Se eu continuar assim não vai dar certo. Logo eu preciso me movimentar. Mas como eu vou me movimentar? Você faz um plano. Aí você assim, pô, cara, seria tão bom se eu fosse pra academia. Seria tão bom se eu fosse pra academia. Eu vou pra academia. Vou pra academia aqui perto de casa, então eu vou pra academia perto do trabalho. Vou na academia perto do trabalho. Maravilha, aí você vai pra academia perto do seu trabalho. Você fez um plano. E aí na segunda-feira você vai e executa esse plano. Você teve uma escolha. Toda essa escolha ela passou, antes dela ser escolhida, ela fez parte de um plano. Você planejou. Você meditou. E antes de você meditar, você foi impactado pela realidade. Na realidade, poxa, eu estava sedentário, poxa, eu fui numa consulta e me orientaram que eu precisava fazer atividade física, poxa, eu estava conversando com um amigo e constatei que eu precisava de novas habilidades profissionais, logo, ao fazer o planejamento eu vi que seria bom que eu fizesse um curso, enfim. Toda decisão, ela parte antes de uma autoanálise. Ela parte de uma reflexão da sua própria vida. Tipo, como é que eu estou hoje? Eu estou num ponto A. E esse ponto A ele não está me satisfazendo, então é importante que eu vá para um ponto B. E aí, diante disso, você toma decisões. E começa projetos novos. E vai dando passos. Até aí, tudo certo. Porque esse não é o tema do nosso podcast hoje. O tema do nosso podcast hoje é o contrário. São as escolhas que nós deveríamos ter e que não temos. E que nós evitamos. Por quê? Porque no processo de meditação, minha gente, sobre a nossa própria vida, a gente não só encara coisas legais, não. No processo de meditação da nossa própria vida, quando eu vou fazer uma reflexão simples sobre quem que eu estou sendo, sobre quais são as atitudes que eu estou tendo, eu não me deparo apenas com coisas legais ou com coisas digeríveis, não. Porque veja só, pô, fulano está sedentário. De certa forma, para a grande maioria das pessoas, essa é uma informação mais fácil de digerir. Poxa, estou sedentário, preciso mudar. Você enxerga os benefícios de uma vida não sedentária. Então essa é uma reflexão tranquila. Agora, e as reflexões não tranquilas? E quando você vai refletir sobre a sua vida, você vai fazer um exame de consciência, você percebe, por exemplo, que você não está sendo a melhor pessoa no teu relacionamento. Você percebe que talvez você não esteja dando o seu melhor no seu trabalho. Ou seja, muito mais do que não tendo determinada habilidade, você sabe que lá dentro talvez você precisasse tomar uma outra decisão. Talvez, né, você precisasse ter uma conversa, né, mais séria com o seu marido, com a sua esposa, sobre como que as coisas vêm acontecendo em casa. Talvez nessa reflexão você se dê de cara com realidades da sua vida que você não gostaria de enxergar. Poxa, eu preciso dar mais assistência para os meus pais. Poxa, eu preciso, sei lá, ajudar mais as pessoas. Poxa, eu estou sendo uma pessoa muito ignorante. Ou seja, diante dessa meditação da própria vida, eu não só me deparo com coisas clássicas do tipo, preciso me exercitar, preciso cuidar de mim mesmo. Isso é comum, isso a gente digere bem. Mas e aquelas reflexões
a respeito de atitudes que a gente precisa de fato abandonar. Muitas vezes a gente pula. Muitas vezes a gente vai colocando essas meditações para debaixo do tapete, vai colocando essa poeira para debaixo do tapete. E o que é que vai acontecendo? Vai acontecendo que eu vou deixando para depois. E elas vão pesando. E se eu não reflito sobre elas da melhor forma, elas vão pesando, elas não entram no plano. Eu não faço um plano de como mudar de atitude. Eu não faço um plano, por exemplo, para ser um marido melhor, uma esposa melhor, um trabalhador melhor. Por quê? Porque, poxa, pensar nisso é difícil. Se é difícil, eu vou colocando debaixo do tapete. E se eu coloco debaixo do tapete, eu não planejo. E se eu não planejo, eu evito essa decisão. Quantas pessoas que a gente conhece que vão postergando decisões importantes da vida, e essas decisões ficam ali no silêncio. E elas vão evitando essas decisões, Só que à medida que o tempo passa, esse evitar tomar decisões assertivas na própria vida não se resolve. Vai ficando mais pesado, você vai ficando a pessoa mais pesada. Por quê? Porque você sabe o que era para fazer, você sabe o que era para meditar, mas faltou a coragem necessária de enfrentar esse tema difícil. Minha reflexão ainda está no campo muito abstrato, mas quero trazer para um ponto muito, muito concreto que acontece a respeito disso, que são as boas e velhas conversas difíceis. Na grande maioria das vezes, decisões profundas da nossa vida, planejamentos profundos, eles vão desencadear em uma conversa difícil. Eles vão desencadear em uma conversa difícil de alinhamento com alguém do trabalho, com alguém da nossa família, uma conversa difícil no relacionamento, discutir a relação, por exemplo. E a gente vai evitando isso por quê? Não só porque é difícil o exercer a conversa difícil. Às vezes as pessoas se estressam, se irritam, se ferem. Mas partindo do pressuposto que são duas pessoas maduras conversando, ainda assim, ter uma conversa difícil é difícil. Por quê? Porque ela envolve escolhas. Escolhas que muitas vezes diz respeito a abandonar determinados hábitos. Escolhas que diz respeito a você parar de viver determinado estilo de vida que você vem vivendo. Eu me lembro de um casal que eu acompanhei, onde o marido sempre tinha um hábito esportivo muito grande. Sempre tinha. Maravilha, até aí. Sempre gostava de fazer esporte, então, vários esportes. Esportes, assim, mais sociais, né? Sei lá, corrida, sei lá, triatlo. Não era esse especificamente, então não estou trazendo tantos detalhes até pelo resguardo do caso, mas era um esporte como esse. E a esposa sabia disso. Só que o que aconteceu? Os filhos vieram e ele continuou tendo esse estilo de vida. Até aí, dá para levar o estilo de vida? Dá. Tem um amigo, por exemplo, que consegue conciliar, dá toda a assistência necessária, sabe viver cada etapa, sabe viver o relacionamento, sabe viver o esporte, sabe viver dentro de casa, sendo pai, etc. Mas nesse caso que eu acompanhei, não. A esposa relatava, né, muita ausência por parte do marido. Poxa, ela vinha evitando conversar com ele. Por quê? Porque era uma conversa difícil. Porque era uma conversa difícil que ela ia fazer um apontamento importante, que ia mudar uma conduta. E ela ia deixando pra lá. Só que esse peso silencioso da escolha que ela estava evitando, esse peso ia aumentando. E ela ficando angustiada. Aí daí um pedaço, o que começou a acontecer? Eles começaram a discutir. Por bobagens. Mas por quê? Porque ela estava mais sensível. Ela não discutia pelo assunto daquele momento em si. Mas porque ela estava muito mais sensível e sobrecarregava. Minha gente, quando eu evito tomar as decisões que eu sei que eu preciso tomar, sobre o pretexto que eu acho que não, deixa pra lá que vai dar certo. Quando eu evito essas escolhas, elas vão voltar em um momento muitas vezes inoportuno. Aquilo que eu deixo pra depois, por não querer resolver, ele vai voltar em um momento muitas vezes inoportuno.
aquilo que eu deixo para depois porque me é desconfortável ter uma conversa difícil, na grande maioria das vezes vai aparecer num momento inoportuno. Eu preciso ter essa clareza. Para quê? Para que eu evitar, para que eu pare de evitar, melhor dizendo, essas postergações. Não dá para só chegar e planejar, por exemplo, a minha semana com coisas legais. Preciso fazer atividade física, preciso fazer uma dieta. Para algumas pessoas, atividade física e dieta não é tão legal, é um saco. Mas vamos lá. Não adianta só isso. Precisa fazer parte do meu planejamento semanal ter aquelas conversas difíceis que eu preciso ter. No trabalho, nos relacionamentos, na família. Não é colocando para debaixo do tapete que as coisas vão resolver. Por quê? Porque vai pesando. Porque vai subindo esse morrinho. E subindo esse morrinho vai chegar uma hora que eu vou tropeçar e vou cair nele. Eu me desatentei, tropecei e caí. E é muito pior. Com quem que você precisa ter conversa difícil hoje? Essa semana, não necessariamente hoje. Você planejou sua semana, beleza. Você colocou lá que você precisa conversar, resolver aquela pendência que você tem no relacionamento, no trabalho, com o familiar. Ou vai só acumulando? É engraçado porque esses dias eu comecei a desenvolver um trabalho muito bacana numa empresa. E um dos relatos que eu observava era que em determinadas situações algumas pessoas não falavam com outras. Por um motivo X. Se chateou, não falo mais. Só que nós vamos continuar trabalhando na mesma empresa. Nosso chefe não vai nos demitir. Nosso trabalho é cooperativo, ou seja, eu dependo de ti, tu depende de mim. Aí a gente não vai conversar. A gente não vai alinhar. Eu não vou refletir sobre a minha atitude. Eu vou deixando para depois, não, vou cuidando disso aqui, vou cuidando disso aqui. Depois eu converso com essa pessoa, vai se resolver por si só. Será? Um dos meus primeiros pontos de trabalho que eu tive foi, cara, isso aqui precisa ser ajustado. Porque os trabalhos não estão andando em vista dessa falta de alinhamento. Programa na tua semana ter as conversas difíceis que você precisa ter. E ter as conversas difíceis não significa que você vai brigar. Sabe, enfrentar as escolhas que você está evitando não significa que esse enfrentamento vai ser um combate extremo. Às vezes, na tua imaginação está esse combate extremo. Na tua imaginação está essa confusão que vai acontecer, mas às vezes nem vai ter uma confusão. Às vezes nem vai ter uma confusão. Se você estiver disposto, se você fizer um bom planejamento de como que você vai lidar com essa conversa difícil, a grande maioria das vezes nem vai ter uma confusão. Se você estiver disposto a, poxa, eu vou falar de como que eu me senti. E se você estiver disposto a ouvir o outro e juntos chegarem no denominador comum, com certeza, só a sua disposição já vai fazer com que a conversa seja muito diferente. A disposição de querer resolver. Então, para essa semana, não pula as escolhas difíceis que você precisa tomar. Não pula essas decisões difíceis que você precisa tomar. Enfrenta cada uma delas. Não vai enfrentar todas de uma vez, não. Tudo bem. Mas coloca no teu planejamento semanal não somente aquilo que é prazeroso, aquilo que é gostoso, mas aquilo que precisa ser resolvido. E aí, esse peso que você vai carregando muitas vezes, que vai te sufocando, ele vai diminuindo. E aí, consequentemente, você vai tendo uma vida com mais sentido. Maravilha? Show de bola? Curtiu? Você curtiu? Deixa aqui nos comentários o que você achou desse nosso episódio de hoje, dessa reflexão de hoje. Espero mesmo que você tenha gostado. Tenho certeza que ao longo das próximas semanas eu vou te trazendo temas altamente relevantes para o teu dia a dia, para que você possa ser cada vez mais uma pessoa melhor. Mais uma vez reforço, se você deseja conhecer mais sobre a minha metodologia de trabalho, aponta a câmera do teu celular para o QR Code que vai aqui na tela, então clica nos links que vão na descrição desse vídeo. Você conhece o programa Mordo Amores, um programa autoterapêutico que trabalha todas as áreas da tua vida para que você desenvolva a personalidade forte e necessária para enfrentar e vencer os desafios diários. Maravilha? Vamos juntos resolver questões difíceis, vamos juntos enfrentar problemas que estamos evitando ao longo de todo esse tempo e com isso, vamos ter uma vida com mais sentido. Forte abraço e até a próxima.